Olá, meu nome é Nádia, eu faço parte da família Semeadores do Bem e hoje juntos nós vamos fazer umas reflexões em torno do Evangelho de Jesus, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, dos itens 1 a 10. Justiça das aflições e causas atuais e anteriores das aflições. E é sempre um prazer encontrar aqui reunidos em torno do Evangelho de Jesus. E com as bênçãos de Deus, com alegria e gratidão, nós abrimos o capítulo 5, o maior dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E não é por acaso o maior, porque são tantos aflitos e tantas aflições ao longo da vida, né? E tantas formas de afligirmos. E um capítulo que fala de dor e de sofrimento, que a gente precisa analisar com razão, com emoção, né? E para iniciar, nós vamos pedir a Deus que nos ampare, nos ilumine, clareie os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que a gente possa enxergar melhor as lições, os ensinamentos de Jesus. E também que nós possamos ver de forma diferente as dores pelas quais todos nós passamos e confiar que as equipes espirituais nos orientam, nos envolvem, agora e em todos os momentos das nossas vidas, em todas as situações, né? E o texto do Evangelho inicia falando assim: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os famintos, porque serão saciados. E outras máximas, né, do gênero. E a gente vê aí claramente o emprego do verbo no futuro. Analisando essas afirmações, a gente vê que as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra, elas só podem acontecer na vida futura. E para aqueles que não têm certeza da vida futura, certeza no porvir, essas máximas seriam contrassenso? Seria logro? Seria um engodo? E como que alguém poderia estar feliz sofrendo? Sofrer para ser feliz? Para ter mais mérito? Então, por que uns sofrem mais que outros? Uns nascem na miséria, enquanto outros na opulência, na fartura, no luxo até, sem ter feito nada para justificar tal situação. E aí, meus amigos, que entra o Espiritismo, clareando a informação, porque sem a explicação desse Consolador prometido, seria bem mais complicado entender, aceitar de forma racional. A fé no futuro, ela consola, ela pode consolar e dar paciência, mas ela não explica essas coisas que são como anomalias, que parecem desmentir a justiça de Deus. Mas nós não podemos conceber Deus sem a infinitude de perfeições. Ele é todo poder, é todo justiça, é todo bondade. Porque se não fosse assim, não seria Deus. E como ser perfeitíssimo, soberanamente justo e bom, ele não age por capricho e nem com parcialidade. Ele é em tudo imparcial. E os obstáculos, as adversidades, as desgraças, os infortúnios que formam as vicissitudes da vida têm causas. E então nos perguntamos, qual é a causa do sofrimento? Por que a gente passa por dores assim? E mais, a gente tem uma tendência em achar um culpado para as nossas aflições. A gente bota culpa na falta de dinheiro, na doença, no patrão, no marido, na mulher, no colega, na situação econômica.
e acha que a gente está inocente. Nós achamos uma justificativa para os nossos atos, né? Agora a gente precisa lembrar que toda causa tem um efeito, né? Não tem um efeito sem uma causa. E nós somos os responsáveis pelas nossas escolhas erradas. Somos os responsáveis pela nossa infelicidade ou pela nossa felicidade. Olha, quando nós transgredimos as leis divinas, as leis naturais que orientam principalmente o amor ao próximo, orientam fazer o bem, nós vamos necessitar da justiça de Deus. Porque quando fazemos o mal, ainda que seja por ignorância, quando fazemos mal aos outros, nós estamos prejudicando a nós mesmos. Estamos assumindo uma dívida que mais cedo ou mais tarde terá que ser paga. E será paga pelas aflições, pela dor e sofrimento. Porque se ainda não sabemos pagar com amor, ou pelo amor, como ensina Jesus. E é bom lembrar também que nós avançamos um pouco em conhecimento e progresso, porque na época de Moisés, quando um agredia o outro ou ofendia, a reação ou a revidação, o revide, era proporcional à ofensa, à agressão ou mal recebido. Isso até era adequado para aquela ocasião. Mas Jesus Cristo veio, né? Depois disso vem Jesus e o Espiritismo também, esclarecendo esse assunto, falando de um amor incondicional. E ele ensina que o melhor é resgatar pelo amor do que pela aflição e pela dor. E a gente tem que entender também que o sofrimento não foi trazido por Deus, foi trazido por nós mesmos, como resultado das nossas escolhas equivocadas. E o sofrimento não é punição, é oportunidade de resgate, de aprendizado. E a justiça divina usa a dor, né, a aflição, como recurso pedagógico para nos corrigir e nos impulsionar no adiantamento. Isso pode até não ser agradável, pode até ser doído, mas é uma verdade. E agora, quanto às causas atuais das aflições, que fala aqui no item 4. O Evangelho inicia nos mostrando que os nossos sofrimentos ou as vicissitudes em geral de nossa vida são de dois tipos, ou seja, tem duas fontes bem diferentes. E é muito importante fazer essa distinção para a gente compreender melhor e aceitar melhor. Muitas dores têm sua causa nessa vida presente e outras fora da vida presente, em outra vida, né? E a gente vai pensar na fonte dos males terrestres. Muitos são de consequência natural do caráter e da conduta da pessoa. Muitos caem por seu próprio erro. Muitos são vítimas de sua própria imprevidência, de orgulho, de ambição. E a gente pode elencar inúmeras situações como exemplo. O álcool. Quem usa o álcool, ele traz consequências danosas ao corpo físico. Físico traz doenças graves, né? Pode levar até a morte. Além de agressividade, de desajuste dentro da família, fora da família, na sociedade em geral. O Raul Teixeira tem um exemplo que elucida bem isso. Ele fala que um homem sai, né, de carro, ele, a mulher, o filhinho, e ele é fechado no trânsito. Um outro carro atravessa na frente e ele considera aquilo como um propósito, de propósito que o cara fez isso. E ele persegue o cara do carro
até impedir, né, que ele prossiga, deve atravessar na frente dele com o carro e ofende, deve agredir verbalmente o outro com medo de apanhar ou de morrer. Ele abre o porta-luva, pega a arma, atira e mata. E olha a desordem que isso provoca. Olha a ordem do sofrimento que foi desencadeado. Um pai é morto. Uma mãe jovem, viúva, para cuidar e educar sozinha do filho. Uma mãe que vai sofrer com a morte brutal. O outro na cadeia, provocando também outros sofrimentos. Então, dá para a gente avaliar a dimensão da desordem e o sofrimento provocado por essa desordem? Esse é só um exemplo. Com certeza, cada um de nós conhece alguma coisa parecida. De comportamentos intempestivos, agressivos, impensados. E é a causa das aflições atuais, né, dessa existência. Muitas pessoas ficam arruinadas pela falta de ordem, de perseverança, pela má conduta, porque não impõem limite aos desejos, vão ficando endividados, as uniões infelizes só por interesse, por vaidade, onde coração e sentimento está muito longe, né? Nunca passou ali, não está presente. Quantas enfermidades são consequência de intemperança e de excesso de todos os gêneros. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências lá no início, quando elas se manifestaram, porque a gente pode percebê-las no berço. E por fraqueza, incoerência ou mesmo indiferença deixa de desenvolver nos filhos os germes nocivos. Fica uma criança vaidosa, né, com a vaidade tola, o egoísmo, o orgulho, sem limite para conviver bem em sociedade. Mas, mais tarde, esses mesmos pais vão colher o que semearam. E aí vão se espantar, vão se afligir com a falta de respeito e ingratidão. E se todas as pessoas que estão com o coração, todas as pessoas feridas no coração pelas decepções, pelas vicissitudes, perguntassem friamente para a própria consciência, veria que a fonte dos males que a afligem é por não ter agido de outra forma. Muitos vão dizer, se eu tivesse educado diferente, hoje meu filho não seria assim, ou a situação não seria essa. Então, a quem atribuir todas as aflições? A si mesmo. E é assim num grande número de casos. Somos, a maioria das vezes, o autor das nossas aflições atuais. E nós precisamos entender e reconhecer isso, e não acusar a sorte, a providência, a má estrela, porque a má estrela é a incúria, ou seja, a má estrela é a negligência, a imprudência. É tudo que não é atitude responsável. Então, a gente vê males dessa natureza, com a grande parcela de sofrimento na vida presente. E nós só evitaremos esses males quando nós estivermos dispostos a trabalhar para o nosso aprimoramento moral. Vamos lembrar que a lei humana alcança e pune certas faltas, mas não são todas. Ela pune, atinge mais aquelas que trazem prejuízo para a sociedade. E as que prejudicam só aqueles que as cometem. É a lei divina que vai punir, ela é diferente, porque Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. Então é por isso que Ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma única falta, por mais leve que seja, nenhuma infração à lei de Deus que não tenha consequência mais ou menos deplorável.
e nós seremos punidos pelos erros cometidos. E o sofrimento que é resultado, né, que é consequência disso, ele vem advertir que fizemos algum mal. E é também aprimoramento para evitar desgostos no futuro. E não pode mesmo os nossos erros ficarem impunes, porque senão eles vão retardar o adiantamento, o progresso e a felicidade futura que todo mundo deseja, que todo mundo quer. Mas às vezes as experiências, ou a experiência que ensina vem tarde demais, quando a vida foi dissipada ou quando a vida está sem forças. E é quando a gente vai dizer, se eu soubesse disso, se eu soubesse o que eu sei agora, quantas faltas eu teria evitado. Se fosse para recomeçar, eu faria diferente. Mas muitas vezes não há tempo, não há mais tempo. Então fica sem solução? Não, porque o sol vai brilhar de novo e uma nova jornada vai permitir reparar o tempo perdido. Após a morte, a noite do túmulo brilhará para todos o sol de uma nova vida, na qual a gente vai poder aproveitar para as boas resoluções para o futuro. E essas são as causas atuais das aflições. E as causas anteriores? Onde que ficam? As causas anteriores são aquelas que para nós é completamente estranha e parece ferir como por fatalidade. Por exemplo, a perda de entes queridos, arrimo de família, acidente sem nenhuma previdência, sem que nenhuma providência pode impedir aquele acidente, reveses de fortuna que frustram, flagelos naturais, enfermidades, né? Doenças de nascença, como deformidade, idiotia e muitas outras que as pessoas não fizeram nada para merecer essa sorte tão triste. Muitos chegam até a ficar à mercê da piedade do outro, da comiseração. E muitas vezes dentro de uma mesma casa, uma mesma família, sob o mesmo teto. Alguns são favorecidos em todos os sentidos e outros padecem muito. E as crianças que morrem em tenra idade, com muita dor e com muito sofrimento. Isso é a negação da bondade e da justiça e da providência de Deus? Não. Porque todo efeito tem causa. E essas misérias são efeitos de causas passadas. A causa vem sempre antes do efeito. Se não é da vida atual, é da vida anterior. Se somos punidos, é porque fizemos mal. E não tem como escapar dessa lógica, né? E é a lógica que diz que de que lado está a justiça de Deus? É a lógica que mostra. Nunca a gente vai escapar das consequências das faltas que comete. Numa existência ou noutra, a gente vai expiar isso. E a dor, quando a dor e a desgraça parece ser imerecida, ela tem sua razão de ser. E aquele que sofre pode dizer com certeza: perdoai-me, Senhor, porque eu pequei. E nós também não podemos esquecer que estamos no mundo inferior. E a gente vai ficar aqui se a gente quiser manter as imperfeições. Mas Deus, em sua bondade, nos concede o direito de reparar os erros, que esses erros, tantos que têm causa atual e também causa anterior.
E a gente precisa entender também que a felicidade perfeita é somente quando formos espíritos puros. E nas diversas existências corporais é que nós vamos nos despojar, nos desfazer, despojar as imperfeições. E quanto mais grave o mal, mais enérgico vai ser o remédio. E eu vou finalizar com uma mensagem que eu gosto muito, na verdade um fragmento, que nos consola e nos ajuda. É do livro Vivendo o Evangelho. Não digas nunca que perdeste a esperança e observa que a bondade divina sempre te socorreu na hora mais difícil. Mantenha a fé perante as dificuldades e recorda que a doutrina espírita te ajuda a compreender o significado da dor, ensinando que o sofrimento de hoje é o resultado da perturbação de ontem, da perturbação que semeaste à tua volta. Inspira-te no Evangelho para o esforço constante de renovação íntima e confia no amor de Jesus, certo de que mais além da provação, a felicidade te espera, na vitória da consciência tranquila. Nunca estás sozinho nessa estrada redentora. Jesus acompanha os teus passos vacilantes, sustentando a coragem e o ânimo.